Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui trazer a parte 2 das dicas de livros para bebês. Se você ainda não viu a parte 1, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam assistir e conhecer as primeiras dicas que a gente já passou. E se você tiver alguma dúvida sobre como ler para bebês, também temos um vídeo muito legal aqui no canal sobre isso, na verdade uma série de vídeos. Confere aqui no link na descrição, eles são muito interessantes e eles trazem as principais dúvidas dos nossos assinantes. Esse vídeo eu não vou dar dicas de como ler para bebê, são dicas de livros que a gente recomenda para essa faixa etária, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para as dicas. A primeira dica do vídeo de hoje é esse livro incrível da maravilhosa Eva Furnari, chamado Não Confunda, que foi publicado pela Editora Moderna. A Eva é uma das maiores autoras de literatura infantil brasileira e os seus livros são muito engraçados, são muito divertidos. Neste livro, a Eva brinca com algumas palavras com sonoridade parecidas, que vão formar frases que criam imagens para lá de esquisitas, mas ao mesmo tempo muito engraçadas de se imaginar. Então eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês. Não confunda a careca banguela com cueca amarela. Não confunda cenoura fugitiva com vassoura criativa. E é muito interessante, porque enquanto essas rimas podem parecer uma coisa muito nonsense, elas brincam com um paralelismo sonoro, enquanto criam algumas imagens absurdas, que rompem com um fio de pensamento tradicional. Então, por exemplo, quando a gente lê que ela tem os olhos de céu, a gente consegue entender a figura de linguagem. Já para uma criança pequena que vai ter talvez um pouco mais de dificuldade de entender essa figura de linguagem, a imagem mental que isso pode gerar é literalmente uma pessoa com olhos no formato de céu ou com nuvens. E isso não quer dizer que a criança não entendeu o texto ou teve uma interpretação errada. É apenas uma interpretação literal, uma outra interpretação. E além disso, existe essa brincadeira muito legal com as palavras que a Eva faz. Então, mesmo que seu bebê ainda não entenda o significado de todas as palavras, ele vai se ater à sonoridade do texto, como banguela amarela, fugitiva criativa. E além disso, as palavras parecidas como careca cueca, cenoura vassoura, elas são muito interessantes, são muito sonoras, ainda mais para criança pequena que ainda está tentando diferenciar os fonemas e as palavras parecidas. Tanto que ao falar, ela pode realmente confundir as palavras, como acontece nos livros. E por fim eu queria dar um destaque também para as molduras da ilustração, que ao mesmo tempo que delimita onde está o personagem mais importante daquela página, ela ainda tem algum elemento ou formato que faz sentido com o texto, como aqui, em que a moldura reproduz a língua da menina do desenho e essa outra que chora, assim como o jacaré mimado. Esse é um livro incrível, inclusive é o livro favorito da Cecília, que é a filha da Carla, nossa gerente de marketing, que está com 7 meses neste momento. E ela sempre se diverte muito com essa obra e dá pra ver como ela fica concentrada na história, entretida com o livro favorito dela, né? É uma coisa fofa de ver. Então, se você não conhece, Não Confunda, é um livro divertidíssimo que a gente super recomenda para leitura na cidade. O próximo livro é o Tralalá Tem Trem, do Gilles Edouard, da editora Jujuba. Essa é uma obra super interessante porque ela também tem uma brincadeira com o formato. Além da questão visual, do contraste ser muito intenso, que é uma característica da obra, que permeia toda a obra do Gilles Edouard. O formato é interessantíssimo, né? É um livro sanfonado, que nem todas as pessoas estão familiarizadas. E conta a história de um trem que leva uns noivos hipopótamos e seus convidados para o casamento. Todos se preparando para a grande festa, né? E aí, a cada vagão que se desdobra desse livro, a gente vai conhecendo mais e mais convidados. E do outro lado do livro, a gente também acompanha a volta desses animais da festa. Fora que tem vários segredinhos nas imagens, né? Por exemplo, se você olhar aqui bem no começo do livro, vai ver esses 2 sapinhos subindo no trem para pegarem carona e irem casar também. A minha filha Clarice, que tem 3 anos, ela adora esse livro, até porque ela tem uma fixação com trem, então ele traz um tema que ela é apaixonada. E a gente super recomenda. A Manu também gosta bastante, mas ela gosta de brincar mais com o livro como objeto. Então ela abre todo esse livro e faz um muro e entra ou faz trenzinho e vai explorando
a obra de diferentes maneiras, cada bebê com o seu perfil, com a sua personalidade, com o seu próprio repertório, o que é muito interessante. Então, fica aqui a dica, Tralalá tem trem. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de outro livro também da Jujuba, que é o Azul. Essa obra é da coleção Leitura de Colo da Jujuba e ele funciona muito como um livro legenda, que é um livro que tem uma imagem e uma legenda, como vocês podem ver aqui. Mas ao contrário de vários livros que a gente vê por aí, onde há um desenho de um objeto e o seu nome embaixo, só isso, nessa obra tudo vai se juntando para formar uma narrativa através das imagens e uma série de conexões entre os diferentes elementos que surgem a cada virar de páginas. Isso torna esse livro muito rico, muito interessante. Então a gente começa com uma série de elementos que tem a cor azul. Terra, olhos, esse anel aqui, na verdade é a safira, e foi traduzido como anel, mas na versão original estava como safira, que é a pedra azul, céu, ondas e assim por diante. E aí você vai criando uma narrativa, uma trajetória, associando esses diferentes elementos e criando uma história a partir também das imagens. E esse, como a grande maioria dos livros ilustrados, é uma obra que precisa que a gente leia não só a palavra, mas a imagem. Muitas das informações que vão criar narrativa, que vão criar associações entre uma página dupla e outra, estão contidas na ilustração. Então é super importante a gente ler as imagens desse tipo de livro. É uma obra queridíssima também dos nossos assinantes, que a gente super recomenda e que eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa. Aliás, aqui em casa as crianças ficam buscando, depois de ler a obra, elementos azuis, sofá, o azulejo, e vira uma brincadeira nossa, que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer também, que é trazer os elementos e as questões dos livros que a gente está lendo para o nosso cotidiano. E o nosso próximo livro é o Em Cima daquela Serra, de Elkanaã Ferraz, e também da Yara Kono. Ele tem uma característica nas ilustrações bem comum nas obras da Yara Kono, que é a definição de uma paleta específica de cores, em que o verde é sempre o mesmo verde, o bege é sempre o mesmo bege, e vai se repetindo e criando uma identidade assim ao longo de toda a obra. Esse livro ele traz uma sonoridade deliciosa e permite uma série de entonações, que é super gostoso de fazer com os bebês que estão começando a aprender a linguagem. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Em cima daquela serra, passa uma égua pintada. Em cima daquela serra, tem limão e limonada. Em cima daquela serra, tem goiaba e goiabada. Em cima daquela serra, tem vassoura, prego e enxada. Em cima daquela serra, tem gente que não faz nada. E aí ele vai fazendo essas brincadeiras com boi, boiada, limão, limonada, goiaba, goiabada, que podem ser exploradas por você durante a leitura. Você pode explorar as diferentes entonações, ritmos, experimentar sílabas, as várias formas de falar. Porque provavelmente, se você estiver falando com um bebê de poucos meses, ele não vai entender o que é boiada, ele ainda não adquiriu essa linguagem, esse vocabulário. Mas ele vai estar começando a assimilar esses diferentes sons, que são sons típicos da língua portuguesa. E não é porque o bebê não entende o significado das palavras que ele não compreende o livro. Ele está compreendendo o livro, só que de uma outra maneira, dentro do vocabulário, da linguagem, do repertório de vida daquele serzinho. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no nosso canal, Como Ler para Bebês. Super recomendo se você tiver com dúvidas em relação a isso. Vou deixar o link aqui na descrição. E agora, antes de irmos para a última dica deste vídeo, eu vou pedir, caso você esteja gostando, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal para acompanhar, porque a gente vai lançar novos vídeos sobre leitura para crianças, com crianças, dicas de livros, uma série de temas afins toda semana. Então acompanhe aí a gente. Bem, o último livro é o Baleia na Banheira, da Suzane Strasser. Nesse livro a gente vai conhecer uma baleia que tenta tomar o seu banho em paz,
quando de repente uma tartaruga interrompe. E aí depois, quando a baleia e a tartaruga estão na banheira, o castor interrompe. E vai repetindo assim essa estrutura, um bicho após o outro, interrompendo o banho que era sereno da baleia, pobre baleia. E essa repetição, tanto da estrutura quanto dos textos, ela é muito interessante para os bebês que com o tempo conseguem prever o que virá a seguir e até decorar algumas coisas. Para eles que ainda estão aprendendo a linguagem, o vocabulário, é um excelente recurso de fixação. E no final desse banho da história, é claro que tudo vai virar uma grande confusão. Mas, para saber mais sobre isso, só lendo esta obra muito divertida. Bem, gente, então chegamos ao fim da nossa lista de dicas de livros para bebês. Curtam o vídeo, inscrevam-se no nosso canal, deixem aqui seus comentários, que assim a gente consegue saber se vocês estão gostando para produzir mais conteúdo direcionado ao que vocês buscam. E se quiserem que a gente fale sobre um outro tema, é só deixar um comentário aqui no vídeo, que eu vou estar sempre acompanhando para pensar nos próximos vídeos. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso projeto, que é o Clube de Leitura Quindim. Todos esses livros que a gente mostrou, a gente já enviou para os nossos assinantes, eles já conhecem, já receberam, e foram todos livros que fizeram muito sucesso. Se você quiser receber em casa livros infantis de alta qualidade literária, selecionados pelos maiores especialistas do Brasil, entrem no nosso site, conheçam o nosso projeto, inscrevam-se, vale muito a pena. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e até lá, boas leituras!